Nós, acadêmicos do IPEC, estamos nos reunindo nesse momento para discutirmos um pouco sobre política pública da educação física. Uma matéria que requer muito estudo, muita base, e ele sempre foi problemática dentro da educação. Estão aqui o nosso entrevistado, que é o professor Jacques Santana e o professor George, cada um numa área diferente da área de educação física. Um na área de escola, que é o professor Jacques Santana, e outro na área de academia. E nós vamos discutir sobre as políticas públicas da educação. A matéria é do professor Laércio Santos. E nós iremos fazer uma abertura, e essa abertura irá levar a uma discussão dentro dessa problemática, dessa sistemática da educação, que sempre foi a política educacional. A educação física no passado tinha o seu lado empírico sem muita base científica, havendo inclusão dos alunos nas escolas, principalmente no ensino básico, com o único objetivo, fazer atletas ou atividade física exclusivamente para os que se não interessava pela parte esportiva e que não amam o esporte. A atividade física era exclusiva com efeito médico e seu respectivo código. Hoje, com a inclusão, desde cedo, os alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades corporativas e atitudes a partir de atitudes culturais, como jogos, esportes, lutas, ginástica e dança, com finalidade de lazer, expressão de sentimento, afeto e emoções, o que chamamos de inclusão social. Para compreender a educação física atual, é necessário rever o passado. No século passado, a educação física era exclusivamente no âmbito militar e classe médica, tendendo mais para a disciplina militar. No ano de 1851 foi feita a reforma Couto Ferraz, tornando obrigatória a educação física nas escolas do município da Corte, onde a revolta dos pais foi grande, pois achavam que os filhos não deviam participar de atividades sem caráter intelectual. Rui Barbosa deu seu parecer sobre o projeto 224 e a reforma Lônico Carvalho, que incluiu a atividade física nas escolas públicas, equiparação com as outras disciplinas. A atenção era fazer atividade física para ter um corpo saudável para sustentar atividades intelectuais no início desse século. A educação física, ainda sob o nome de ginástica, foi incluído no currículo dos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Eram usados os métodos europeu e sueco, alemão e francês. Em 1937, na elaboração da Constituição, foi incluído o currículo como prática educativa obrigatória e não como disciplina curricular. Hoje incluímos os alunos, o objetivamos e que sejamos capacitados de entender o que seja cidadania psicossocial de maneira crítica e responsável, posicionando-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes funções sociais, conhecer e cuidar do próprio corpo, adotando hábitos saudáveis. Estas são algumas propostas educativas dos novos parâmetros educacionais da educação física. E isso nós levantamos uma discussão em que iremos discutir nós, acadêmicos, e os professores Jacques Santana e George Dias. O professor Jacques Santana, eu irei fazer a primeira pergunta a ele, e essa pergunta está incluída sempre e sempre será perguntada da educação física. Qual a importância do trabalho da educação física nas séries iniciais do ensino fundamental? Com a palavra, o professor Jacques Santana. As séries iniciais são importantíssimas para a formação do aluno, formação do aluno de 4 a 14 anos. Então a educação física tem um papel importante no sentido de que o aluno está com a formação física e também intelectual. Então, nesse período, é muito trabalhado a tendência pedagógica desenvolvimentista, onde, de acordo com a faixa etária, vão sendo dados trabalhos que tenha um certo desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual, e que o aluno vá crescendo e com o passar do tempo vão se modificando esse trabalho no sentido de intensificar ou seja, a coisa é feita no início como simples e vai se tornando mais complexo à medida que o aluno vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então é muito importante para a formação física, intelectual,
e espiritual do aluno, esse período das séries iniciais, a parte de educação física. No ano de 1851, foi feita a reforma Couto-Ferraz, obrigando as escolas públicas municipais da corte a incluir a educação física no currículo. Avançamos muito para a educação física na atualidade. O professor pode nos numerar quais foram esses avanços? A obrigatoriedade da educação física nas escolas da corte. Daí em diante vieram inúmeras intervenções políticas em que, de acordo com a época, a educação física teve diversas tendências, como, por exemplo, em 1854, depois da reforma Couto-Ferraz de 51, 54 já houve a inserção da educação física como obrigatória nas séries iniciais de todos os estados do Brasil, principalmente os que estavam próximos da corte. E em 1920 veio a educação física militarista, a tendência naquela época era formar o cidadão, formar o elemento forte para proteger a nossa pátria e para a indústria. Em 1930 veio a higienista, onde o ideal seria que tivéssemos elementos fortes, com saúde e sempre buscando ter um físico saudável para termos uma geração forte. E aí, em 1946, veio a intervenção da escola novista dos Estados Unidos, teve uma influência muito grande no Brasil, onde foram trazidos vários métodos para cá, inclusive os métodos ginásticos. Na década de 70 veio o esportivismo, inclusive com a política do pão e circo, onde a ditadura militar implantou o esporte como um meio de alienar a sociedade para que eles esquecessem o lado político, e com isso revelando muitos atletas e chamando a atenção do público, do povo para o esporte, esquecendo um pouco o lado político. E aí vieram outras evoluções, como por exemplo a partir da década de 80 com inúmeras tendências pedagógicas que até hoje norteiam a área de educação física. Na década de 70, a educação física ganhou mais uma vez funções importantes para a manutenção da ordem e no progresso. O governo militar investiu muito na educação física pautada no nacionalismo, formação de uma juventude forte. O esporte também foi motivada a sua prática para a formação do atleta, o qual foi dada uma parada no esporte da época atual. Podemos notar a falta motivadora para a sua prática. Queixam-se na falta de inclusão social. Os alunos que não podem praticar e os que gostam fizeram a inclusão dos excluídos, mas esqueceram dos esportes escolar. O que poderiam usar os dois, o que aconteceu com esta parada total? A época de 70 foi uma época onde o esporte realmente esteve em alta no Brasil. Foi a política governamental fazia de tudo para que o esporte crescesse, com programas tipo Esporte para Todos, com o esporte na escola, esporte nos clubes, em todos os setores do Brasil, com o objetivo de que o brasileiro se voltasse para o esporte e esquecesse os problemas políticos. Mas no final da década de 70 veio aí várias tendências com o objetivo de combater o esportivismo. Aí vários pensadores deram as suas contribuições no sentido de que a educação física fosse vista de outra forma, que não fosse só o esporte. Aí veio a tendência humanista, a fenomenológica, a tendência crítico-emancipatória, crítico-superadora, saúde renovada, a tendência cultural e inúmeras outras, como os parâmetros curriculares nacionais a partir da década de 90, e que veio dar uma nova forma à educação física, e com o intuito de que não fosse visto apenas como esporte, mas sempre o esporte está como conteúdo da educação física. Mesmo nessas tendências,
essas abordagens pedagógicas, o esporte sempre está presente. Agora, visto de outra forma, não como formação de atleta, mas como uma formação, como formação do cidadão. O aluno pratica o esporte, mas com objetivo educacional, porque propriamente como uma formação de atleta. Então, nesse sentido, houve uma mudança radical na educação física, mas que os clubes, as escolinhas, eles ainda, e as próprias escolas, no período de jogos escolares, ainda se voltam para o esporte, porque a cultura do brasileiro é muito forte na parte esportiva, e mesmo com todas as tendências influenciando na sua prática, o aluno quer mesmo participar das atividades esportivas, não desprezando as outras. Uma outra pergunta que queremos saber é muito interessante. Como podemos excluir a educação física na população escolar, na integração pedagógica, tornando a educação física uma área não marginalizada? Como é, professor? Primeiro, para a qualificação do professor. Você vê que no período militarista e até na época esportivista, os professores de educação física não tinham qualificação acadêmica. A maioria não eram formados. Normalmente eram sargentos, soldados, tenentes, ou pessoas que se destacavam no esporte e que iam depois assumir a matéria de educação física na escola. Mas hoje a gente vê que as faculdades estão aí, todo mundo está tendo acesso, e a tendência é que a educação física realmente venha a cumprir o seu papel importante na escola, que é a formação do cidadão, incluindo todos na sua prática, inclusive no esporte. Claro que na educação física, voltado mais para a formação do cidadão e a participação. Contudo, isso não impede que na escola e nos clubes façam as equipes de iniciação e que o esporte cresça. Estamos num período agora, nos aproximando da Olimpíada, e hoje o governo tem jogado algumas políticas públicas no sentido de revelar atletas. Eu acho um pouco tarde, mas está acontecendo aí o Mais Educação, o segundo tempo, e o objetivo é revelar atletas para a Olimpíada 2016. E a escola é o grande celeiro de atletas. A educação física tem no seu conteúdo diversas modalidades, não só o esporte, mas como a ginástica, os jogos, a luta, mas para atingir esse objetivo da Olimpíada, terão que incentivar mais a prática do esporte, não só na educação física, como formar turma específica de esporte. Porque nós que vivemos a época do esportivismo, que está o professor Jorge Ivan, que é um grande professor, e foi um dos grandes precursores do esporte aqui na nossa região, ele sabe que na escola é onde está a pedra bruta para ser lapidada. De lá vai para os clubes, vai para as escolinhas de esporte de modo geral, e lá revelam os grandes atletas. Então eu acho que pode haver uma combinação no sentido de dar educação física para todos, para os que têm aptidão ou não, e selecionar os que têm aptidão e formar turma de esportes para que possamos revelar futuros atletas para representar o nosso Brasil. Para encerrar essa nossa primeira etapa aqui, que depois entraremos com o professor Geórgio, o professor Jackson, com sua sapiência e sua honestidade, que eu conheço muito bem, fez-nos acender um bocado de coisas que estavam escuras no nosso subconsciente. Agora já entendemos um bocado de coisas o que antes não entenderíamos. Então o nosso amigo aqui, o César, vai fazer a última pergunta para o professor Jackson Santana. O que você entende por cultura corporal e cidadania? A cultura corporal é toda atividade física que se realiza em determinado local e, de acordo com a região, ela tem as suas características. Por exemplo, o karatê é uma cultura corporal do Japão. A capoeira é uma cultura corporal do Brasil, especificamente da Bahia. O basquete, o vôlei,
são culturas corporais dos Estados Unidos. Então, essas atividades esportivas ou outras práticas esportivas são culturas de um povo. Então, os indígenas, por exemplo, têm os jogos, têm os esportes que eles praticam lá na tribo deles, é a cultura corporal deles. E hoje a escola, através dos parâmetros curriculares nacionais, está expandindo todo esse tipo de cultura corporal, como a ginástica, como os jogos recreativos. Até as ginásticas antigas, né, Luiz? Perfeitamente. Os jogos recreativos, as lutas, os esportes de modo geral, a dança, as atividades rítmicas expressivas, o conhecimento sobre o corpo. Então, tudo isso hoje faz parte da cultura corporal e que está sendo preconizado pelos parâmetros curriculares nacionais. E que, em cima de tudo isso aí, também está sendo exigido os temas transversais, ou seja, que se exercite os valores morais da ética, do respeito, da honestidade, valores como a colaboração, solidariedade, amor ao próximo, etc. Então, a educação física hoje trabalha realmente a cultura corporal do mundo e trabalha os valores morais, porque o objetivo maior é formar um cidadão que seja útil à sociedade em que está inserido. Encerramos aqui a nosso bate-papo com o professor Jacques e vamos conversar agora com a outra área que é de academia com o professor George Dias Lemos. Ok, o professor George Dias Lemos, irei fazer a primeira pergunta a ele, objetivando tudo sobre dentro da academia. O que é que se passa na academia, como se muda, o que é que o CREF tem influência aqui dentro, o CREF, o CONFEF, entendeu? Esses órgãos que estão inseridos dentro das atividades é que nos dá o número do CREF para a gente agir e trabalhar dentro da profissão. E a primeira pergunta que eu pergunto ao professor George é o seguinte: desde o início dos anos 90, assiste-se uma crescente preocupação com a reforma educacional. A educação física não é diferente. Você acha que avançamos muito ou pouco, professor? Que as próprias instituições de ensino, a própria escola, ela vê ainda a educação física não como uma matéria séria, onde a educação física para a criança, ela é uma recreação, não é levada a sério e não vale como nota no boletim escolar. Se a própria instituição não levasse se levasse a educação física mais a sério, hoje, acredito, como o país hoje está evoluindo na parte do esporte, hoje vamos ter uma Copa do Mundo, vamos ter Olimpíadas, se tivesse investido mais nas crianças, como é que se diz, numa inclusão maior de esporte, uma variedade de esporte, hoje poderíamos ter resultados melhores nas Olimpíadas, onde o Brasil ainda deixa a desejar. E se também a instituição não levasse a educação física como um complemento de carga horária, ou seja, um tapa-buraco. A mudança do currículo de formação do profissional de educação física, resolução número 03/87, levando à separação entre licenciado e bacharéis. O que você acha disso, professor George Dias? Eu acredito que o CREF não tem esse poder de fazer essa diferenciação de bacharel e licenciatura, apesar que fazendo isso vai complicar cada vez mais a vida do profissional, que já é complicada, já é uma área onde você trabalha muito e recebe pouco, acredito, sem ter a certeza da palavra, mas que o CREF não tem esse poder absoluto de ser maior que o órgão maior, que é o MEC. A Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação convoca a comunidade acadêmica para o curso superior em Educação Física. Será um curso de graduação. Confirma a titulação em graduação em Educação Física, retirando as titulações diferenciadas, licenciatura e bacharelado. Você está de acordo com essa mudança? O Brasil é o único país que ainda faz essa diferenciação, que hoje eu acho que o aluno ele deveria entrar na faculdade e sair na faculdade com direitos iguais, tanto com bacharelado como licenciatura. Você acha que esta mudança que o CREF, CONFEF diferencia bacharéis e licenciados
CREF, ele está fazendo uma comercialização, né? Ele está arranjando uma maneira mais de lucrar em cima do profissional que até então mesmo já tem uma valorização profissional e remunerada na área de ensino. A última pergunta que iremos fazer ao professor Jorge Dias é com relação aos profissionais de educação física graduados em curso de licenciatura. Eles estavam impedidos de obter a carteira profissional plena para ativar também a academia e clubes, por conta de uma limitação imposta pelo Conselho Federal e Regional de Educação Física. Licenciados ganharam uma liminar no Ministério Público Federal, o que lhe dá direito a gozar de todos os direitos da profissão, elegendo o que o CREF e o CONFEF não têm poder só para fazer as mudanças. O poder está na Câmara de Ensino Superior e Comunidade Acadêmica. Qual o seu parecer? Se o CREF não tem poder, por que o CREF fez essa mudança, fez essa diferença entre licenciado e bacharel, dando direito ao licenciado só para ensinar em escola e o bacharel em academias e clubes? É um direito do CREF? O CREF está certo ou errado? E essa liminar que foi ganha no Supremo Tribunal Federal, você acredita que vai permanecer por toda a vida ou vai esperar com que essa mudança será feita na comunidade acadêmica? Só o poder maior de ensino que poderá fazer feita pela Câmara de Ensino Superior da Comunidade Acadêmica, que conhecida como MEC. Só ela que poderá determinar qual é a situação dos professores bacharéis e licenciados. Obrigado e uma boa tarde.